se torna pecado você negar, né, o ato conjugal ao seu marido, à sua esposa, sem ter um motivo grave para isso, né? Porque você fez uma promessa diante de Deus. E falando nas promessas que a gente fez diante de Deus, uma das promessas que a gente faz é a de estar aberto à vida, né? Então, o que que acontece? Você deve conhecer muitos casais que casaram na Igreja Católica, né? Fizeram aquela festa imensa e tudo mais, só que ou o homem usa preservativo, ou a mulher toma pílula anticoncepcional, ou ela tem o DIU, ou, enfim, não querem filhos de jeito nenhum. Isso é um pecado grave, pecado muito grave, né? Então você tem que estar aberto à vida, né? Se no passado nós cometemos erros, nos envolvemos com pessoas erradas, etc, etc, como nós contamos aqui para vocês, a partir do momento que nós iniciamos o nosso namoro, né, que nós tínhamos um projeto já, né, de constituirmos uma família, então casamos, nunca foi utilizado nenhum método anticoncepcional, né? Não foi utilizado. Por quê? Porque o casamento é aberto à vida. Aí as pessoas se perguntam assim, mas vocês não vão fazer 8 anos de casado agora? 8 anos? E por que vocês não têm filhos? O professor Hyman é pai do Julian, de um outro relacionamento. A dona Carol é mãe do Miguel, de um outro relacionamento. Mas e os filhos de vocês? Vocês dois? Cadê os filhos de vocês? Ah, tem que perguntar para Deus. Tem que perguntar para Deus. Cadê os filhos? Né? Então, a gente tem que... faz a nossa parte. A gente faz a nossa parte, exatamente. O que a gente pode fazer, né, a gente faz. Estamos abertos à vida, nunca foi utilizado nenhum método de barreira, nenhum método anticoncepcional. Inclusive, nós estudamos o método Billings, não para evitar, mas para o contrário, para ver quais eram os dias férteis para a gente poder realmente engravidar. E ficamos nisso um bom tempo, né, estudando isso aí, tudo direitinho. Mas até agora Deus não mandou filhos, né? E quando a gente olha assim que Deus não mandou filhos, a gente vê a história de Abraão, né? A gente vê a história de Zacarias, de Isabel, né? A gente vê a história de tantos personagens que não tiveram filhos e que, de repente, num determinado momento, já na velhice, Deus resolveu mandar filhos para eles, tá? Mas também pode ser que não mande. A gente precisa estar sempre conformado à vontade de Deus. Pela nossa vontade, nós teríamos muitos filhos. Tanto é que nós queríamos fazer um quarto para meninos e um quarto para meninas. É no plural. Logo que a gente casou, a gente comprou um apartamento de 3 quartos. Para isso. Para isso, é um quarto dos meninos e um a quarto ideia era ter beliches ou triliches, né? Em cada quarto, para a gente encher a casa de filhos, ter aquela criançada correndo pela casa. Agora eu já estou indo para os 46 anos, a Carol já está indo para fazer 40 semana que vem. A gente sabe que para Deus nada é impossível, mas a gente sabe assim também que, humanamente falando-se, né, uma mulher quando faz 40 anos já começa a ficar um pouco mais difícil. Não estou falando impossível, mas já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas nós continuamos abertos à vida e continuamos rezando para que seja feita a vontade de Deus. Eu confesso que no começo eu rezava muito pedindo filho. Rezava bastante pedindo filho. Depois eu parei de rezar pedindo filho. Passei a rezar pedindo que seja feita a vontade de Deus. Quer me dar filhos? Aqui estou, Senhor. Não quer me dar filhos? Amém, também estou aqui. Entendo qual é a minha missão. Entendo que o Senhor já me deu muitos filhos espirituais. Muitos. Vocês não têm nem ideia. E agora até netos a gente já tem espirituais. É isso mesmo. Então, é uma das dúvidas que eu queria responder também para as pessoas, né, que sempre perguntam, como assim, 8 anos de casados e ainda não tem filhos, né? Muito bem. E o segundo amigo do amor conjugal? Então, o primeiro é Deus, né, gente? Primeiro é Deus. Deus tem que ser o centro de tudo, né? E o segundo? O segundo, qual é, Carol? A fé.
A fé é necessária, né, para viver assim na prática essas maravilhas da graça sacramental. Então, é pela fé que Deus nos permite enxergar no outro, apesar do outro, Apesar do outro. apesar das imperfeições, Apesar de você, eu te amo. apesar das manias, né, do Raimundo, apesar dele ser rabugento, apesar dele ser chato, apesar de tudo, apesar dele. Isso, humilha, né? humilha. Ao vivo aí, humilha, em público. Vai, fala, mas pisa mais. Né? Vai, pisa. A fé é que me faz isso, me faz enxergar a presença misteriosa e a presença amorosa de Jesus nele. É a fé que faz, lógico, né? Se a gente fala em Deus e fé, a gente precisa tem essa ligação íntima, né? Lógico, porque é através da fé, e por isso que a gente pede também para que Deus aumente sempre mais a nossa fé, né? É um dos amigos do casal, é você ter aquela certeza, aquela confiança de que Deus não vai desamparar, né, meu bem? E se Jesus ele disse para a gente, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se Jesus disse para a gente que deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos, a gente diz, sim, Senhor, entendi, mas me dá a graça. Me dá a graça de amar, porque só eu por mim, na minha pobreza, na minha fraqueza, eu não vou conseguir, né? Então, você olha para sua esposa, você, esposa, olha para o seu esposo e você diz assim, eu amo você por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele nos amou primeiro. E se não fosse nosso Senhor Jesus Cristo nos amar primeiro e dar a vida por nós, se entregando um derramamento de sangue na morte da cruz, não seria possível amar. Não é possível, gente. Não é possível. Tá? Olha só. Não é possível. Olha o jeito que ele fala. Um ser humano que foi criado dentro de uma família com certos costumes, com certas tradições, com certas manias, com certos vícios, etc, etc. E depois encontram um outro ser humano que tem outros costumes, que tem outros vícios, que tem outras manias, que tem outras tradições, e os dois se juntarem, e daí, como diz nas histórias da Disney, e viveram felizes para sempre. Né? Não tem como. Você vai conseguir amar e ir cultivando esse amor se ele está na presença de Deus.